agora nós vamos falar aqui da reserva que fica no sítio Ipê Amarelo, em Venda Nova, com a Assis. Tudo bom, Assis? Tudo jóia. E com a Dona Lourdes. Tudo bem, Dona Lourdes? Tudo bem. Tudo ótimo, gente. Essa mulher é a história de Belo Horizonte. Agora, Assis, aqui tem quantos anos que a sua família tem essa área? Já tem 65 anos. Então, era um lugar que a sua mãe e seu pai compraram naquela época. Sim, meu pai fez um loteamento, né, chama Terra Vermelha, e ele separou esse pedacinho daqui. Ele falava que aqui ia ser o cantinho da família. E pedação, né? E ficou essa maravilha, né? Como é que chamava seu pai? Ildeu de Carvalho. E pôs ipê amarelo, porque eu vi nas fotos, tem muito ipê por aqui. Muito, muito. A gente chegava e via. Hoje a gente é mais difícil de ver, porque as árvores cresceram muito, né? Mas a gente já chegava do alto e já via aquele tanto de ipê florido. E o interessante é que era um lugar sem tantas plantas, era um pasto. É, e era um pasto. deixando ele 60 anos ou mais parado, ele foi recuperando. Isso. É uma mata secundária, né? Era um pasto que protegeu, não deixou cortar nada, né? E aí foi virando essa mata, essa reserva. E quando que vocês resolveram transformar numa mata realmente preservada, numa unidade de conservação? Então, aqui a gente era INCRA, né? E aí acabou, não tinha mais INCRA dentro de Belo Horizonte, terreno rural. Aí ia pagar um absurdo de IPTU. absurdo de IPTU. E meu pai já preservava, a mamãe também sempre gostou muito de jardinagem, tem uma variedade enorme aqui, né? Sempre plantou muito, né, mãe? E as irmãs, ela estudou no Santa Maria, elas gostavam muito de flor, então a mamãe entendia muito de planta. E aí foi arborizando, fazendo as jardinagens, né? Aí o papai teve essa ideia, meu irmão também ajudou, minha irmã, e aí virou uma reserva. Nós estamos aqui com a Dona Lourdes, uma das primeiras médicas de Belo Horizonte, e a gente fez essa matéria aqui porque estamos debaixo de uma árvore, que foi a primeira que ela plantou. Sim, ela ganhou essa muda lá no Colégio Santa Maria, né, das irmãs, né, mãe? E plantou, achando que ia ser uma árvore pequenininha. Ela sempre contou muito essa história pra gente. E olha o tamanho da árvore hoje, né? Hoje a senhora fica feliz de ver a árvore assim. Uma sombra gostosa dessa, né? Ela tem 96 anos, hoje não está querendo muito papo, não. Está só concordando com a gente, mas eu fiz questão dela estar aqui, porque ela com o seu Ildeu, né? Que começaram toda essa história e que deram esse presente para Belo Horizonte, que é uma área totalmente preservada dentro da nossa capital. Então tá, e daqui a pouquinho eu quero ir lá na trilha contar essa história para todo mundo. Pode ser? Pode, claro. Então tá ótimo. Ó, Dona Maria de Lourdes, muito obrigado por esse presente que a senhora deu para Belo Horizonte, a senhora e o seu Ildeu. E daqui a pouco eu volto com a Cici falando da trilha. Pode ser? Pode, claro. Agora eu vou tentar bater um papo com ela aqui, que só tá de poucas palavras hoje, né? Mas tá rindo, tá bom. Estou no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, para uma triste missão. Acompanhar os últimos momentos do restaurante Bolão aqui na praça. Essa esquina, gente, se eternizou por ser o abrigo do espaguete mais gostoso da cidade, entre a rua Adamina e Mármore. Só que depois de 64 anos, ele vai encerrar as atividades. O Bolão, né, infelizmente, vai fechar nesse final de semana. As pessoas estão vindo para essa despedida. E com ele, a gente perde um ícone da culinária e dos encontros aqui em Belo Horizonte. Por quê? O Bolão praticamente inaugurou aquela refeição noturna. Começou servindo médicos e taxistas que precisavam trabalhar à noite. E depois toda a cidade o abraçou. Considero muito o Bolão como, para mim, uma família. Estou muito chateado, muito triste, porque sou um dos garçons mais velhos da casa, que trabalha com a família desde 2002, e ver acontecer isso é muito triste, entendeu? Mas esperar para ver o que vai acontecer. Eu fico triste, né? Porque o restaurante é a tradição, né, do bairro. Eu fiquei muito triste de saber a notícia que ia fechar, né? Quantas vezes eu vim para cá
depois de uma balada ou então depois de uma festa com buffet escasso para comer o macarrão do bolão ou então o rochedão. Isso fez história em Minas Gerais. E o bolão, que abria 24 horas, passou a abrir nos finais de semana até às 3 e dias de semana até a 1. Ele diminuiu o movimento, mas não perdeu as suas características. Só que agora, o bolão não vai abrir nem de madrugada, nem de dia, nem de noite. A partir de domingo, o bolão vai encerrar suas atividades nesse ponto e a Praça Santa Teresa nunca mais será a mesma. Uma tristeza para todo mundo que ama esse bairro e essa cidade. E agora nós vamos tentar entender por que o bolão está fechando. Vamos lá. E eu pensei, para me acompanhar nesse programa, né, que a gente está falando do fim do bolão aqui na Praça de Santa Teresa, eu tinha que ter comigo um amigo que gostasse da região. E aí, quem que veio aqui? Paulinho Pedra Azul. Ei, meu amigo, Tá um prazer bom, meu muito filho? grande estar aqui. Um pouco triste, né, por esse assunto, né? De fechar o bolão, fechar uma casa fantástica dessa. Agora, você quando veio para Belo Horizonte, queria morar em Santa Teresa? Que história é essa? Eu morei 14 anos em São Paulo e o meu sonho era, quando eu viesse para Belo Horizonte, morar em Santa Teresa. Eu já tinha essa fama, né? Das pessoas muito receptivas. Boêmias, né? Boêmias. E as coisas rolando na praça, a criançada livre aqui. Agora, em que ano que foi isso? Quando você veio para BH? Voltou? Eu vim para BH em 75. 75? 85, desculpa. 75 eu estava ainda em São Paulo. E por que você não morou aqui? O que deu de errado? Não, eu via muito a Santa Teresa e ficava fuçando os lugares e olhando as possibilidades de morar. Como eu sou uma pessoa muito tímida, eu não comentava isso. Eu queria morar num lugar sozinho, eu queria morar numa casinha pequenininha. Eu não era daqueles que queriam que uma turma grande morasse. Mas parece dividir que sua quarto mulher e não tal. quis morar aqui. Ela já tinha, de uma certa forma, um lugar legal para morar. Né? Já tinha. Eu aproveitei e peguei esse lugar bacana E ficou com ela. e fiquei com ela. Agora, Belo pra Horizonte é fechar bacana. essa parte, que aí nós vamos almoçar. Vamos. Canta uma música que relembra essa época boa de Belo Horizonte. A nostalgia dos anos 70 e 80. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudade cantasses também, relembrando aventuras passadas, ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração. Coração. Se você falou que... Nossa senhora, as abelhas ficam voando aqui perto da orelha da gente. Tem perigo mesmo, não? Não tem, não. Elas são sem ferrão, com certeza. Aqui é o meliponário, que são de abelhas brasileiras. Sim, são as abelhas nativas, indígenas, né? Brasileiras. E que não tem ferrão. Não tem ferrão. A gente tem no Brasil umas 300 espécies que são sem ferrão e quase 2.000 espécies de abelha. Então a gente tem algumas com ferrão também. A grande maioria são solitárias. Aqui são abelhas sociais que vivem em colmeia, né? E que são sem ferrão. Essa aqui é a uruçu amarela. Essa é a uruçu amarela. Olha que legal, gente.
Esse que fica na portinha aqui, ó, é o soldado, né? Ele Soldado? Ele tá ali protegendo e contando lá dentro o que tá acontecendo. Ele vai lá e transmite a informação. E deve ser muito legal para as crianças de capital que não conhecem algo desse tipo chegarem aqui. Elas chegam super medrosas e tudo. E a gente sempre faz a primeira pergunta, que é: o que as abelhas fazem de mais importante? E todas em coro respondem mel. E aí a gente fala não. É a polinização. Agora vamos trocar de lugar aqui, que eu quero que você abra para mim, só para a gente ter essa sensação, né, gente? Provar que elas realmente não têm ferrão. Mas dá medo. Pode colocar o dedo aqui, ó. Os soldados estão saindo aí. Estão aqui olhando. Tá. E as que saem são as mais velhas mesmo, né? Falam que quando você encontra uma abelha que é uma vovó, é verdade. Porque as que são novinhas, elas fazem o trabalho aqui dentro e depois fica produzindo. Elas vivem em média uns 45 dias. Então, quando elas estão mais velhas, é que elas vão sair mesmo. Olha elas aí, gente. Essa daqui é bem novinha, tá vendo? Colocou agora a melgueira, então ela não fez os potes ainda. Agora, para gente terminar essa matéria, Cici, eu quero tomar esse melzinho, que é maravilhoso, o mel da abelha brasileira. Vamos ver se essa aqui já tá com a melgueira. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha o tanto de abelha. Então, as nossas abelhas, elas não fazem favo, elas fazem potes. Tá vendo? Tá. Esses daqui são os potes. Tem um cheio de mel ali. Tem, aqui, ó. Pode colocar o canudinho lá para você poder experimentar. Ô, gente, olha que legal. Gostoso demais. Olha que experiência que a sua escola pode ter aqui, que seu grupo pode ter aqui. Tomar um melzinho no canudinho dentro da colmeia. Que legal, que legal. Ô, Cici, então aqui é um lugar para preservar o clima de Belo Horizonte, é a Amazônia da nossa capital e também para ensinar as pessoas a terem respeito com as abelhas, com os animais e com a natureza. Isso, esse aqui é o local. E a gente tem conseguido fazer isso com uma quantidade enorme de crianças. A gente está muito feliz. Vem escola da prefeitura, do estado, escolas particulares, de Lagoa Santa, Vespasiano, de várias cidades, até de Itaguara. Semana passada recebendo de Itaguara. Itaguara, que é pertinho de Piracema, nossa terra lá, ó. Muito obrigado, parabéns pela consciência aqui. E a gente fica muito feliz de ver que Belo Horizonte, realmente aqui, é uma grande roça. Isso é. É isso aí, gente. Coisas que você só vê aqui na Aviação Cipó e no Viajando com Toledo. E agora a gente vai saber por que o bolão vai sair dessa esquina tão importante de Santa Teresa e também vamos ver para onde que ele vai, né? O seu futuro. Eu marquei aqui, gente, com a terceira geração já de donos desse restaurante, com o Luiz. Tá bom, meu irmão? Tudo bem, boa tarde. Tranquilo? Tranquilo. Me fala o seguinte, seus avós que começaram tudo aqui. Isso, exatamente, sim. Seu Zé Maria e Dona Maria. Isso, exatamente. O restaurante, gente, era do outro lado da praça, do lado do Cine Teatro que tinha aqui. Aí surgiu a oportunidade de alugar esse espaço. Aí que cresceu, Luiz? Isso, exatamente. Aí que realmente a história começou, né? Começou lá com meus avós, né? Minha avó fazendo salgado e tudo. Aí entrou nessa sequência o José Maria. Depois veio logicamente o Silvio e o Antônio. E o legal é que inicialmente o prato com espaguete não era um prato tão chique para a época. E quem comia mais era taxista que ficava à noite e médicos. Isso, exatamente, Que aí depois, nessa sequência foi lançado o Rochedão, veio o mexido, né? E a curiosidade que acabou que o negócio tomou uma proporção que eu acho que nem eles mesmos esperavam, né? De ficar tão grande. Isso, exatamente. Começou a história também de ficar o bar 24 horas. Agora me conta, que todo mundo quer saber, por que essa transferência daqui? Por que o bolão vai sair dessa esquina? O que acontece? Desde o início do ano, né, a gente já vem uma conversa com o proprietário, né? E ele exigiu que a gente fizesse a reforma, seguro do imóvel, né? Parte elétrica, toda essa situação. E acabou que a gente falhou nisso, não fizemos, entendeu? Então ele entrou no dia 29/5, recebemos uma notificação e no dia 6 recebemos uma ação de despejo, entendendo? Agora não tem mais jeito? Não, com prazo de 30 dias.
Tá, e você tem ideia para onde vocês vão? Na verdade, a gente fala assim que pegou um pouco assim, embora tendo ciência, um pouco de surpresa, né? Mas nesse momento ainda não. E o pessoal pode ter certeza que essa unidade do bolão não vai acabar. Não vai acabar não. Como Vai dizem, mudar de endereço. Vai mudar de endereço. A gente fala, o bolão não morre, ele renasce, né? Agora vai ser uma tristeza muito grande para Santa Teresa não ter mais o bolão nessa esquina. Eu acho que vai ficar um sentimento assim de perda, porque o bolão casou muito com a praça, né? As pessoas vêm, curtem a praça e também curtem o bolão, que fica uma paisagem bacana. E a gente vai combinar o seguinte, você, assim que definir o lugar, avisa para nós vamos lá comer um rochedão e um macarrão na nova casa. Pode ser? Com certeza, será um prazer para nós, né? Como sempre foi ter vocês aqui como cliente. Tá jóia. E nós, gente, olha aqui, ó, a Aviação Cipó tá ali. Nós gravamos aqui, Luiz, né? Com o Silvio, com o Zé Maria também. Isso. Tá jóia, ó, fico agradeço, triste com isso, né? Mas a vida que roda, a vida que segue e vamos torcer para você encontrar um lugar bom. Agora, Santa Teresa nunca mais vai ser a mesma sem o bolão aqui nesse ponto, não é isso? Com certeza. Ah, dá um abraço aqui, velho. Agradeço, obrigado. Que tristeza, viu? Que tristeza.